Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai e a luz do Espírito Santo estejam com todos vocês. Nós estamos aqui reunidos novamente como igreja em oração, no mês da Bíblia, Palavra de Deus, que deve ser fortalecida entre nós. Quais são as leituras que Deus hoje nos oferece para a nossa reflexão, para o nosso crescimento na fé? A igreja que hoje faz memória de São Gregório Magno, que teve uma imensa e intensa atividade dentro da igreja, na caridade, na busca do bem das outras pessoas. Aquele que fez várias obras relacionadas à liturgia, ao canto sacro. Que São Gregório Magno interceda por todos nós. A primeira leitura traz 1 de Coríntios, capítulo 3, de 18 a 23. Salmo 23, ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Proclamação do Evangelho, hoje de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. O que essa palavra de hoje tem a nos dizer, fazer com que nós possamos crescer na fé? Logo no começo da primeira leitura, ninguém se iluda, diz São Paulo. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio diante de Deus. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Portanto, diz São Paulo, que ninguém ponha sua glória em homem algum, porque nós todos somos de Cristo e Cristo é de Deus. E o Evangelho, o que a palavra de hoje nos diz? Que Jesus, na margem do lago de Genezaré, a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus então vai para as barcas ali paradas na margem do lago e aí ele começa a ensinar. E mais adiante, quando acabou de falar, Jesus fala para Simão: avança para águas mais profundas. Avançar para águas mais profundas. O Evangelho de hoje, assim também como a primeira leitura, né? A primeira leitura nos exorta a fazer um processo de tornar-se sábio de verdade, sábio de verdade. E o Evangelho, então, nos mostra a aplicação dessa exortação, porque a gente vê Pedro frustrado aí no Evangelho, dobrando suas redes e possivelmente triste, sentindo-se um fracassado porque ele trabalhou e foi em vão. Então Jesus chega para ficar em seu barco e do barco ministra o seu ensinamento. O ensinamento de Jesus não é dirigido aos sábios, não é dirigido àqueles que se imaginavam doutos, mas é dirigido ao povo, à multidão. Mas a gente pode supor que Pedro e os outros que estavam com ele, pescando, desanimados, estavam cabisbaixos, estavam tristes, sentindo-se fracassados, como eu já disse. Também estavam ouvindo que Jesus, mas possivelmente não percebiam muito o significado de tudo aquilo. Nos parece que eles talvez estejam ali como os discípulos de Emaús,
que só se deram contas de como os seus corações mudaram diante das palavras de Jesus depois no partir do pão. Na hora que Jesus Cristo falava, eles apenas ouviam, apenas escutavam. Aqui também no Evangelho de hoje, nos parece que às vezes os discípulos estão ouvindo, mas não se dão conta de todo o alcance da palavra. Então Jesus os desafia, pede para lançarem novamente as redes, justamente agora que eles tinham terminado de dobrá-las. Porém, algo do ensinamento de Jesus já os havia cativado, porque Pedro chama Jesus de mestre. Pedro assume aí a condição de discípulo obediente e ele lança as redes. A gente vê que lançar as redes naquele lago de Genezaré para águas mais profundas para pescadores que conheciam tudo que o lago certamente naquele momento apresentava, não era muito razoável, mas eles obedecem. Eles obedecem. A partir da palavra de Jesus, obedecem a sua palavra. E quando é que Pedro vai ver que a palavra de Jesus tem poder? Na abundância dos peixes. Sinal de autoridade, sinal da identidade de Jesus. E Pedro também ali encontra a sua própria identidade. Ele vai dizer: Senhor, sou um pecador. E aí, nesse encontro, nesse momento, a gente pode dizer que começa o que para o mundo é insensatez, a primeira leitura, mas para aquilo que para nós cristãos é sabedoria, reconhecer-se pequeno, limitado, às vezes até com os nossos fracassos, diante de Jesus. Ele é o único que é capaz de nos dar a vida, do nosso fracasso, fazer com que a gente tenha abundância de alegrias, de sentido de satisfação plena, mas de acordo com o Evangelho. Eis aí a sabedoria cristã. Meus irmãos e irmãs, coloquemos sempre diante de Deus a nossa vida e que Ele ilumine a nossa história. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Com a graça de Deus.